Glória a Deus, galera. Eu pedi pro Davi cantar essa música aqui porque eu acho que ela nos faz um apelo a gente nunca se esquecer, né, dos princípios, né, dos primórdios da nossa fé, da nossa vida, do Senhor, da onde a gente saiu, sabe, da onde a gente nasceu de novo, tudo isso. Eu acho que é um grito de Deus para a nossa geração hoje, a gente não se esquecer do que já foi feito, do que já aconteceu, e lembrar de uma coisa só: a última palavra é de Deus. Só Deus tem a última palavra sobre a minha e sobre a sua vida. Então, enquanto Ele disser que acabou, enquanto Ele não disser assim, acabou, filho, não acabou, a parada está rolando. Independente da maneira como a gente está, da situação que a gente se encontra, o Senhor, Ele tem a última palavra sobre o meu e o seu coração, sobre a minha e a sua história. O Senhor, Ele está em curso com a sua história, com o seu plano. Não acabou. A história não acabou, não morreu. A pandemia não nos destruiu, não nos consumiu. Não. A última palavra é de Deus. Eu queria orar com os irmãos aqui. Senhor, muito obrigado, porque em Ti temos esperança. Porque em Ti, Senhor, somos renovados. Porque em Ti, Deus, temos aquele bom ânimo. Ó Deus, que nos acorda pela manhã e nos renova. Ainda que abatidos, não estamos destruídos. Ainda, Senhor, que estamos, às vezes, cercados por problemas, o Senhor tem aquela boa mão poderosa que nos ergue, que o Senhor tira do pó o abatido e coloca os seus pés sobre uma rocha. O Senhor é aquele que dá força ao cansado. O Senhor é aquele que nos faz subir como águias, com asas. Pai, obrigado porque Tu tens a nossa mão, a nossa vida na Tua destra, na Tua mão direita, na Tua mão de poder, e dela ninguém pode nos arrebatar, Senhor. E nessa manhã aqui estamos, ó Pai, olhando para Ti, contemplando a Tua beleza, Tuas maravilhas. Senhor, nosso desejo aqui é sim, Senhor, é estar, Deus, nos Teus pés. É como aquela Maria que estava ali ouvindo, Senhor, procurando conhecer a Tua vontade, o Teu coração, as Tuas entranhas. Por isso, Pai, nos colocamos aqui como grupo, como movimento, como alternativos, como ser humano que somos, Pai, como Tua igreja. Nos colocamos aqui aos Teus pés. Fala conosco, Senhor, ministra os nossos corações, tira as vendas dos nossos olhos, os véus do nosso entendimento, tira o luto do nosso coração pelas perdas que sofremos. Senhor, nessa manhã, que haja, ó Deus, luz, que haja luz nesse lugar, na nossa vida, no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Glória a Jesus. Bom, irmãos, eu acho que o Diniz, ele preparou aqui um terreno bom, sabe, para aquilo que eu gostaria de compartilhar, orando, buscando de Deus, o que a gente poderia nessa manhã aqui dividir. E pensando também naquilo que é a proposta que há alguns meses atrás a gente se reuniu em oração, buscando ouvir a voz de Deus com relação à nossa caminhada como movimento, como grupos alternativos. Lógico que não todos os irmãos estavam nisso, mas alguns. E ali nós entendemos que nós precisávamos refletir em Apocalipse capítulo 2. E a partir desse texto, nós começamos a buscar a sabedoria do alto, sabe? Buscar a direção do Senhor para a nossa própria vida particular, como também nossas comunidades de fé e o movimento como um todo. E eu queria fazer a leitura aqui rapidamente aqui de Apocalipse 2, principalmente do verso 2 ao 5, que diz assim: conheça as tuas obras, tanto sei o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Esse texto tem, de alguma maneira, sido uma bússola, tem sido
vamos dizer assim, um centro de gravidade para a gente refletir a nossa missão, a nossa história, a nossa vida, a partir desse período que nós estamos vivendo agora, principalmente pós-pandemia, né? Desde que a gente fez aquele encontro lá em Belo Horizonte, que foi um encontro, sim, muito louco, que não tínhamos, como tudo que acontece, né, no nosso meio, não tem grana, não tem isso, não tem aquilo, mas vamos para cima, porque é assim que as coisas acontecem. É assim que os negócios, assim que as melhores coisas são vividas. É quando tem pouca coisa, quando tem pouca estrutura, quando tem pouca força, sabe? É que é nesses lugares, nesses ambientes que as coisas melhores acontecem. É nessa hora que a gente experimenta, né, a irmandade, o cheiro do irmão, que a gente experimenta essa energia do corpo de Cristo, da fé, sabe? Da convicção, daquilo que está dentro do nosso coração. As coisas difíceis têm o poder de tirar o melhor de nós, como também o pior de nós. É nos desertos que a gente tem, nós somos provados e o nosso melhor e o nosso pior aparece. Isso é tudo muito bom, o pior e o melhor. Porque o pior mostra que nós não somos tão bom como a gente acha que somos. Mas o melhor de nós aparece também para mostrar para a gente que nós somos muito mais amados do que nós podemos pensar também. Essa dinâmica da cruz de Cristo, ela nos fortalece, nos anima. E é sobre isso que eu quero conversar aqui hoje. E pensando nesse Apocalipse aqui, nesse texto, e nas nossas conversas de oração que a gente tem, o Senhor me trouxe Números 10. É um texto interessante, que eu vou ler ele aqui, na tradução a NVI, que é uma tradução que eu achei que ficou bem legal, assim, para a gente entender algumas coisas. Mas diz assim, Números capítulo 10, verso 1 em diante, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata, batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Presta atenção. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes-chefes dos clãs de Israel se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será para sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra, contra um adversário que esteja oprimindo, toquem as cornetas. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e nas suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Esse texto é bem interessante, porque ele vai falar sobre algumas coisas aqui. Primeira coisa que esse texto tem a dizer para mim e para você, ele faz uma pergunta para nós. A pergunta é: que horas são? Essa coisa da hora, do tempo, não tem a ver com essa hora que nós estamos aqui agora. Hora do tempo, Cronos. Mas tem a ver qual que é o tempo e o momento que Deus está se movimentando na história. Qual que é o tempo de Deus para mim, para você, para nós? Qual que é o tempo de Deus para a nossa comunidade de fé, onde a gente se reúne localmente no lugar onde moramos? Qual que é o tempo de Deus para a nossa nação como o Brasil? Qual que é o tempo de Deus também para a igreja mundial? Qual que é o tempo de Deus, sabe, do avanço da missão para o retorno de Cristo? Qual que é o tempo? Qual que é o momento que estamos vivendo? Qual que é a hora da nossa história, do nosso momento? É interessante que esse Covid, quando ele chegou também falando algumas coisas para mim e para você.
Não só para nós aqui, mas para as nações mais poderosas dessa terra. Esse Covid veio dizer que eles não tinham todo o controle. Esse Covid veio dizer que não importa os trilhões de dólares que eles tenham em bancos ou commodities, ou no produto interno bruto do seu país, esse Covid veio dizer que eles não estão seguros. Veio dizer para nós que os nossos planos são falíveis, dentro de tantas outras coisas. Mas qual que é a hora e qual que é o tempo que nós estamos vivendo como pessoa, como igreja, como cidade, como nação, como igreja mundial? Qual que é o tempo? A resposta para essa pergunta pode nos, mudar muitas coisas na nossa vida diária, no nosso dia a dia. A resposta para essa pergunta vai mudar os nossos planos pessoais e vai nos colocar exatamente onde nós devemos estar, onde nós deveríamos estar. Nós precisamos lembrar que quando Deus olha para mim e para você, quando Ele nos encontra, quando Ele nos acha, Ele nunca vê a gente como nós estamos, Ele vê como a gente pode ser. O Cristo, Ele tem um plano e tem um propósito. E esse texto fala isso para a gente também. Deus tem um plano. Deus, Ele tem um plano. Ele instituiu essas cornetas, essas trombetas, para uma ordenação, para um propósito, para algo, para que haja um movimento naquela comunidade, para quando ela tocasse as duas trombetas juntas, que aquela comunidade se reunisse lá na tenda do encontro. Mas ela também dava uma ordem para quando aquelas cornetas tocassem, separadas e aquele tipo de toque assim, espaçado, era para que aquela comunidade, aquele povo se levantasse e marchasse. Eles fossem em uma direção. Aquela trombeta diz para nós que Deus tem um plano. Deus tem um plano na história do povo de Israel e tem um plano para a história nossa, da igreja. Deus tem um plano para o movimento underground brasileiro. Deus tem um plano para as comunidades que são grupos alternativos, cristãos. Deus tem um plano. E nesse plano a última palavra é dele. Eu não sei como que você está, meu irmão. Não sei qual que é o seu momento, a sua história. Eu sei das dores que eu sofri ano passado. Eu sei das dores que eu estou sofrendo já no começo desse ano. Mas sabe uma coisa que me faz acordar e me levantar todos os dias é saber que Deus tem um plano e não importa as circunstâncias. Não importa como eu estou, se eu estou abatido, se eu estou no chão, se eu estou pó, se eu estou um lixo. O que importa é que Ele tem um plano e para Ele não acabou ainda. Sabe quando que acaba? Quando a gente parte daqui. Quando zera o relógio. Quando acaba. O nosso coração para de bater. Ali acaba. Enquanto isso não acontecer, não acabou. Se agarra nisso, meu irmão. Se apega a essa esperança. Uma outra coisa que esse texto diz para mim e para você é que Deus não é um item na nossa lista de prioridades. Para a gente chegar e dizer assim, não, esse ano eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, esquece isso. Isso é uma mentira que criaram para nós. Isso é uma mentira para deixar a nossa consciência mais tranquila, para a gente pegar um horário na manhã e falar assim, eu tirei hoje um tempo para Deus e está tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não é a nossa prioridade, Ele é o dono da nossa vida. Amém. Deus, Ele não está aqui para definir, ele não é um item na nossa lista de desejos, na nossa lista de prioridades. Pelo contrário, Ele é o dono da nossa agenda, é Ele quem faz a nossa história, é Ele quem faz a nossa agenda. E se nós estamos aqui hoje é porque aprove ao Senhor que a gente estivesse aqui. Aprove o Senhor que Ele conduzisse isso aqui. Então não fica martelando, coisas que poderiam ou não poderiam ter acontecido. O meu convite para você, para mim mesmo, aqui hoje é morra. Morra. Morra para os seus projetos, morra para o seu plano, porque o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo para a gente viver aquilo que o Senhor tem para nós. Para nós, no plural mesmo.
Não é para você, pessoal, mas é para nós como comunidade, como igreja, como povo de Deus. Como o Diniz falou, dane-se as bandeiras. Nós precisamos mais do que nunca nos juntar como povo de Deus. Nós precisamos mais do que nunca estar com nossos ouvidos abertos para ouvir o toque dessa trombeta de prata que foi tocada, dizendo para mim e para você, se ajuntem. O Senhor está nos chamando para esse grande ajuntamento. E quando nós falamos de missão, igreja e tudo mais, isso que a gente curte falar e curte fazer, a coisa mais simples que a gente pode definir isso é, quando nós falamos de missão, nós estamos falando de encontros. Encontros de pecadores arrependidos com pecadores não arrependidos ainda. Encontro de pessoas. Não é encontro de instituições. Não é encontro de ministérios, igreja A, B, C, que vão se encontrar em tal lugar. Não, encontro de pessoas, do povo, de Deus, que está habilitado, que está... que tem grandes depósitos dentro de si, que tem grandes coisas, grandes experiências que podem dividir uns com os outros aqui, e aqui nós temos uma grande riqueza. Uma outra coisa que esse texto diz para mim e para você, é que nós precisamos voltar a acreditar na comunidade. Nós precisamos voltar a acreditar na igreja de Cristo, na igreja do Senhor. Olha, esse negocinho aqui, os últimos dias, as últimas semanas e meses, do que eu tenho recebido de telefonemas, de pessoas que estão desacreditadas, ligando para mim dizendo, Lucão, eu não acredito mais nisso que se chama igreja. Cara, não dá, não aguento isso mais, eu estou fora disso. Ó, Jesus está de boa, eu amo Jesus, cara, não vou cair no pecado, não vou para doideira, não vou. Mas eu não dou conta desse negócio de igreja. Ele está brigado com o noivo. E isso é um grito, é um clamor que tem se repetido há muitos anos e muitas décadas. Nós temos uma igreja hoje convertida e outra desviada. Talvez duas afastadas, duas igrejas. Uma que está congregando, que está lá, e outra que não. Ou duas que não, talvez. Nós vivemos num país que é, vamos dizer assim, cristão. Em sua maioria católico. Um percentual grande de evangélicos. E eu e você estamos nessa estatística aí, nós fazemos parte desses números. Estamos aí, mas aonde nós estamos nesse negócio? Qual que é a dor que tirou você da sua comunidade? Qual foi o ponto de pressão que te jogou para fora? O que te tirou desse ambiente, desse lugar onde você vai ser aperfeiçoado, onde você vai crescer e se tornar, sabe, alguém à semelhança do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito? Quem disse para você que sozinho você vai conseguir isso? Sozinho você vai conseguir encher sua cabeça de teologia, meu irmão. Sozinho você vai conseguir encher o seu peito, sabe, de grandes anseios. E sua cabeça vai se encher de grandes conhecimentos. Mas você não vai passar de um lago profundo e curto. Você vai se tornar apenas alguém que tem grandes conhecimentos, mas tem poucas experiências. Porque é no corpo de Cristo, é com o irmão que o ferro afia ferro, meu irmão. Sabe? E se você quer fazer um PhD em ser quebrado, case. Aí você vai ver, aí você vai se tornar um doutor. Se você quiser fazer um mestrado, congregue. Aí você quer se tornar um PhD, case. Eu não vou nem perguntar acho que o nosso ancião aqui, né? Mais anos de casado. Mas é isso, irmãos.
Nós precisamos enfrentar essas dores, essas barreiras, essas lutas que foram se colecionando ao longo do tempo, sabe? Quebrar essas cascas aí, espremer essa ferida e permitir que Deus coloque a cura nesse negócio aí que está, sabe, doendo. Essa energia aí que está impulsionando você à missão, a fazer um tanto de coisa legal para Deus, ela pode ser uma energia que não é o Cordeiro, que não é o Cristo. Pode ser a energia da sua ferida, da sua dor. E você está em causas sociais, fazendo um tanto de coisa legal, mas você não está se tornando a estatura do varão perfeito que é Cristo. Eu falo isso para você aqui, irmão, com toda a liberdade, com todo o amor e carinho, porque eu sou um com você nisso também. Não é fácil estar envolvido numa comunidade de fé, mas é lá que nós precisamos estar. É lá que nós precisamos estar envolvidos. Por quê? Porque, meu irmão, o plano de Deus não é um plano apenas individual, mas é um plano coletivo. Se você ler o primeiro capítulo de Efésios, você vai ver que todas aquelas riquezas que estão ali, nos 13 primeiros versículos, que Paulo começa a falar sem um ponto final, ele fala aquela enxurrada de bênçãos ali. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele vai falando. Ele fala tudo aquilo ali no plural. Vos tem abençoado. Não é te tem abençoado. É nos tem abençoado. E esse talvez seja o nosso maior desafio como pessoas. É estar envolvido nesse lugar. Não confiem em teólogos que não congregam. Não confiem em missionários que não congregam. Não confiem. Nós precisamos todos estar, sabe, dentro dessa engrenagem. Não confie nos protagonistas. Sabe por quê? Porque nós somos apenas uma engrenagem na máquina do corpo de Cristo, da missão de Deus. O nosso papel aqui, meu irmão, é compor a rede. É dar a mão para o irmão para que essa rede não tenha buracos. Porque essa rede é que vai pescar os peixes. Nosso relacionamento pessoal com Cristo, ele precisa, por excelência, sabe, ser um relacionamento que está envolvido no corpo de Cristo. Espiritualidade que não se traduz no corpo, ela é mentirosa. Aquele irmão espiritual que é bom nas orações, bom na teologia, às vezes ele pode ser uma boa pessoa, mas ele está vazio, sabe, disso aqui, ó, dessa conexão. Isso que o Diniz falou aqui, os caras vieram lá de Uberlândia, botaram o dedo na cara dele, exortaram o irmão. E é isso. Agora, meus irmãos, nós precisamos limpar um pouco esse entendimento do que significa isso. Ser corpo, ser rede, ser igreja. Não adianta você vir para mim e falar assim, não, Lucão, eu até vou na igreja, mas eu não tenho líder, não tenho pastor, não tenho nada disso. Eu sou um crente, sabe, que eu sou resolvido comigo mesmo, tenho uma meia dúzia de cara aí que me troca uma ideia comigo. Então nós vamos rasgar o livro, vamos rasgar 1ª e 2ª Timóteo e o livro de Tito da Bíblia. Nós vamos pegar o livro de Atos e vamos riscar uma porrada de texto que fala sobre isso. Nós vamos riscar aquela parte que fala que os presbíteros de Éfeso despediram Paulo chorando, porque sabia que eles não o veriam mais. Sabe, irmãos? A palavra presbítero quer dizer ancião. Irmãos que já caminharam há algum tempo. Irmãos que já têm, sabe, cabeça branca e tempo de caminhada na fé, que podem nos pegar pela mão e nos orientar e nos ajudar na nossa caminhada. Nós temos, pela graça de Deus, e isso não é desculpa para o movimento underground, movimento alternativo, que nós temos bons irmãos mais velhos dentro do movimento.
Nós temos bons irmãos experimentados que nós podemos acessar e buscar, encontrar com eles e falar assim, cara, pequei. Cara, estou precisando tomar uma decisão, precisando fazer isso aqui. Nós temos. Nós temos bons irmãos que estão envolvidos com a igreja de Cristo. E eu vou te falar uma coisa. Algum tempo atrás, um jovem, um amigo, uma pessoa, começou a abrir a Bíblia e subir nos púlpitos e começar a dizer e falar da igreja, e os defeitos da igreja, os problemas da igreja, e falando com muita veemência e com muita dureza. E eu olhava aquilo e boa parte do que ele dizia, ele tinha razão. Mas um dia eu chamei ele e falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Com todo amor e carinho, você não tem estrada para isso. Deixa para o Russell Shedd. Deixa para Paulo Júnior. Deixa para esses caras. Deixa para o Zé Carlos. Deixa o Chu. Deixa aí para essa galera que tem estrada e que sabem o que estão falando. Porque foram feridos, foram curados, foram feridos de novo, foram curados novamente, eles continuam lá, perseverando em amar a noiva de Cristo. Então, irmãos, nós não temos hoje mais essa desculpa de falar assim, não, mas não tá, o Paulo não entende, não sei o quê. Não, nós temos boas referências, sim. Temos bons irmãos, sim, provados e aprovados por Deus, para ser anciãos sobre nós, sobre movimentos. Nós temos. O problema é que o nosso orgulho não deixa, o problema é que o nosso ego não deixa, o problema é que a gente já leu a Bíblia várias vezes e decoramos vários capítulos, já fizemos teologia e temos uma teologia sistemática muito boa. Então isso tudo não impede de eu chegar para o irmão que não tem nada disso, mas tem experiência e tem vida com Deus, de chegar e falar assim, cara, estou quebrado, preciso de ajuda nisso, nisso, nisso. Nós precisamos, irmãos, voltar às práticas das primeiras obras. A trombeta de Deus, nesses dias, nós precisamos nos voltar para as comunidades. Nós precisamos nos voltar para sermos igreja, sermos corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Igreja de Cristo. E isso não só, igual às vezes, né, tem algumas coisas que vão surgindo e vão se tornando meio que palavras assim, motes, né, no meio da galera. A palavra hoje que eu vejo que circula muito é a tal da mesa. Nós estamos tendo tempo de mesa, estamos em torno da mesa. Mas em muitos desses casos, isso é apenas mais uma tradução de uma repetição de uma coisa que a gente quer institucionalizar. Tempo de mesa, tempo da gente estar juntos, tempo da gente trocar ideia, conversar. Ela precisa ser experimentada, sabe, nesse dia a dia, nessa vida. Deus tem um plano para o seu corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Deus tem um plano para mim e para você, porque você e eu, nós fomos chamados por Deus para o arrependimento, para a vida com o Senhor e para estarmos inseridos nesse corpo chamado igreja. É por essa igreja, por esse corpo, que o Cristo morreu, derramou o seu sangue para comprar. Eu gosto muito do livro de Apocalipse, porque ele me dá uma visão do que é a realidade. Gente de toda tribo, língua, povo e nação estará diante do trono de Deus, do Cordeiro, adorando a Ele. Para mim isso aí, meu irmão, me faz olhar para o hoje e falar assim, cara, eu vou quebrar o pau. Porque a vitória já está escrita. Eles vão estar. Vai estar lá, está tudo resolvido. A história é essa. Sabe, irmão, esse mundo perfeito que nós estamos brigando aqui para a gente conseguir ter mais justiça, para que o pobre, a viúva e o órfão sejam acolhidos, para que as pessoas possam
ter voz. Sabe esse mundo que a gente vê o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, que a gente quer quebrar esse ciclo aí, e a gente quer ver um mundo mais justo. Isso que o movimento hippie nos anos 60 quis viver, né, como uma utopia e não conseguiu porque Cristo não era o centro disso. Isso é possível porque a nova Jerusalém descerá do céu e ela será uma realidade aqui na terra. Então o nosso trabalho no Senhor não é vão. E aqui o segundo momento que eu queria gastar com os irmãos o toque da trombeta também é para a gente ir. O primeiro toque é para a gente ficar. É para a gente ficar, não, é para a gente se comungar. É para a gente estar junto. É para a gente experimentar um ao outro. Sabe? É para a gente poder contar um com o outro. Estar junto não é só estar de corpo presente. Estar junto é participar da vida. Estar junto é se conectar. É entranhar. Sabe? É visceral, não é intelectual, mano. É visceral. Isso a gente precisa vivenciar com tudo que tem dentro desse pacote chamado igreja. Presbitério, diaconia, os cultos, as reuniões menores, a Bíblia no centro, os louvores, sabe? O negar a si mesmo, a exortação. Ô irmão, você errou, vem cá. O Diniz acabou de falar que ele tomou banco aqui das agências missionárias, das igrejas que ele participou, fez bem para ele. O filho da mãe está aí porque ele é perseverante. Porque está lá, ó. Está perseverando. Mas é isso. É com tudo isso que existe. Não dá, vamos criar um grupinho aqui e nós vamos ser igreja. Não, irmão. Não viaja, não. Não queira criar uma coisa à sua própria imagem. A igreja é a imagem de Deus, não a sua própria imagem, não a minha própria imagem. Nós precisamos nos conectar. E tem muita coisa aí dentro das estruturas que é só peso, é só, sabe? Tá só deixando a igreja pesada. Mas fica tranquilo, porque o noivo tá de olho. Fica tranquilo, porque o sumo sacerdote, ele passeia entre os candeeiros e ele tá de olho. Ele está vendo o que está acontecendo e ele vai pôr a mão lá e vai resolver. Enquanto isso, ore. Enquanto isso, ame. Enquanto isso, perdoe. Porque Cristo, através disso, está formando em você e em mim uma pessoa segundo a imagem de Cristo. Aleluia. Agora, o segundo ponto. Toca a trombeta, retinindo, para que as tribos possam partir. É interessante porque a igreja ela tem um caráter itinerante. Ela é uma igreja flutuante. Ela está em movimento. Sabe? Ela está numa viagem. Ela está em constante mudança. E esse toque do ir, sabe? Percebe que isso é um ir coletivo, é um id juntos, é um id que são as tribos partindo para a mesma direção. E apesar de estarmos em lugares diferentes, vivendo experiências diferentes, em lugares diferentes, comunidades locais diferentes, nós temos que lembrar que nós temos a mesma missão, o mesmo propósito, sabe? E que propósito é esse, Lucão? É ir para o Oriente Médio? É fazer isso, é fazer aquilo? Não tem nada a ver com fazer, mas tem a ver com ser. A quem pertencemos? Nós estamos indo, ao contrário, às vezes, do que a gente pensa, de volta para casa. C.S. Lewis disse que se nada aqui nesse mundo me satisfaz, é porque eu não sou daqui. Ele com um ateu que era. Santo Agostinho falou que criaste-me para ti, e o meu coração só encontra repouso quando descansa em ti. Meu irmão, não tem jeito. Toda a nossa energia e força como comunidade de fé, como, sabe, nossos desdobramentos missionais nas nossas comunidades, nas nossas localidades, precisa estar ligados à glória de Deus. É a glória dele. É a glorificação dele. E isso não tem a ver, às vezes, com
e você ser ou não famoso, você ser ou não uma pessoa de expressão. Sabe? Porque sim, nós temos aqui irmãos que são conhecidos, que tem já caminhada pra caramba aí, que tem, né, já uma estrada, são conhecidos no Brasil e talvez até fora. Não é esse o problema. Sabe? O negócio é que ele é conhecido porque Deus o fez conhecido. Porque Deus o fez assim, Deus o glorificou o seu próprio nome nessa pessoa. Abraão, no final da sua história, ele foi chamado de príncipe de Deus. Todos aqueles povos, até aquele peregrinou, sabiam que Abraão servia a Deus. E quem ele era? Ele foi conhecido. Diferente lá do Nimrod, lá da Babel, né? Que queria que o seu próprio nome fosse conhecido. O centro da missão não é o nosso nome. O centro da missão não é a nossa atividade. Ah, meu trabalho é socorrer os pobres. Meu trabalho é socorrer as crianças. Meu trabalho é ir para a África e levar o Evangelho, ou no Oriente Médio, onde o Evangelho ainda é perseguido e tem poucas igrejas. Meu trabalho é captar recursos. Meu trabalho é isso, é aquilo, aquilo outro. O centro da missão não é o meu e o seu trabalho. O centro da missão é a glória de Deus. Amém. É a glória dele. E é aí que está a grande chave da gente não se perder, porque ele precisa ser o centro da gravidade da nossa vida. Não é a nossa obra, não é o nosso trabalho, mas ele. E nessa história, sabe, da redenção, nessa narrativa linda, maravilhosa que está sendo escrita, sabe, uma coisa interessante é que nós fazemos parte de uma grande narrativa, sabe? Eu posso até aqui nesses dias, no meu tempo da minha caminhada aqui, da minha breve vida, sabe, surfar umas ondas legais. Eu posso até, sabe, experimentar umas coisas muito loucas, assim, maravilhosas. Mas isso não muda o fato de eu estar fazendo parte de uma história que já está sendo contada há muitos e muitos anos. E que o meu momento aqui é só mais um momento. Eu não sou o protagonista da missão. Eu faço parte dessa engrenagem, mano. E eu tenho que estar muito bem satisfeito com isso. E isso não é... Ah, você está tendo uma visão muito baixa, muito pequena. Não, irmão. Não é isso não, é saber quem eu sou e a quem eu pertenço. Porque o lance da identidade não é quem eu sou, mas é a quem eu pertenço. Essa é a grande chave do negócio. Nós precisamos estar atrelados a ele, a quem nós pertencemos. Se você souber a quem você pertence, você vai ter a sua identidade resolvida. Não é quem você é simplesmente, como um indivíduo, como um ser humano, como uma pessoa. Mas é isso, eu saber minhas origens em Deus. Aí está a chave da coisa. E eu sabendo as minhas origens em Deus, eu vou saber também a minha missão em Deus. O meu trabalho em Deus. A minha vida em Deus. E eu queria fechar aqui lendo, ainda tenho, não sei nem quanto tempo eu já gastei aqui. Não olha não, olha. É fria, né? Mas vem cá. Mateus 16. Mateus 16 diz, Mateus 28, verso 16. Diz o seguinte: 16 em diante. Nós vamos ver essas duas trombetas aqui, falada pelo próprio Cristo. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Interessante que Jesus marca um encontro com os discípulos e fala assim: ó, vai lá para o monte e me espera lá. Jesus marca um encontro. Jesus chama aquele discípulo para estar com ele, para congregar.
me encontra no monte. E naquele monte tem uma coisa que acontece interessante. Existe dúvida e adoração. Isso é o ser humano. Isso é eu e você. Ora estamos confiantes, ora estamos deprimentes. Ora estamos prometendo, ora estamos fracassando e frustrando-nos com nós mesmos. Porque a gente não consegue fazer o que a gente tem que fazer. Mas, mesmo assim, Jesus vira para aqueles caras e fala assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Não importa, porque a missão não tem a ver e não depende de mim e de você. Ele nos outorgou. Então vá e faça discípulos de todas as nações. Firma o toco, mano. Firma o toco. E tem uns camaradas bem interessantes. Martin Luther King. Todo mundo conhece o Luther King. Todos nós sabemos a causa que o Luther King lutou. Todos nós sabemos da batalha do Dr. Martin Luther King. Poucos nós conhecemos o Ralph. Esse Ralph tem um sobrenome interessante aqui, Abernathy. Foi a pessoa que era o braço direito do Dr. King. Você já ouviu falar nesse cara? Alguém aqui? Mas todos nós sabemos quem que é o Martin Luther King. Mas não conhecemos o Ralph. O Ralph era o cara que pegou toda a inspiração do Luther King e transformou isso em coisas concretas para que aquela missão dos direitos civis, de igualdade, fosse concretizada, fosse, praticável. Porque senão o discurso, eu tenho um sonho, seria apenas só mais um discurso. Aquele homem não tinha internet na época, não tinha tudo que a gente tem hoje. Ele levou 250 mil pessoas para o Washington e deu esse discurso. Mas tinha aquele outro camaradinho que ninguém sabe quem é, que estava lá por trás dele. Com ele, segurando a peteca, jogando a bolinha no sinal. Nós temos o Diniz aqui na Avalanche. Mas só Deus sabe o que essa turma aqui passa para as doideiras do Diniz dar certo. Isso é equipe. Isso é maravilhoso. Nós temos um outro cara também, o Walt Disney. Todos nós conhecemos o Walt Disney. Um cara incrível, um gênio. Um homem que inovou a sua época, o seu tempo. Mas quem que era o Walt Disney? Olha o que ele escreveu sobre o irmão dele. O irmão de Walt Disney. Ele escreveu assim: se não fosse o meu irmão mais velho, Roy, eu teria sido preso várias vezes por passar cheque sem fundo. Eu nunca sabia quando tinha no banco. Ele me mantinha na linha. Walt Disney e o Walt Disney, seu irmão. Todos nós conhecemos o Walt Disney. Eu nunca fui na Disney, né? Mas deve ter tido alguém aqui que foi, né? O Chui. Fui pela televisão. Pronto. Outro cara interessante, o Bill Gates. O Bill Gates, ele foi o cara que imaginou que toda casa, toda pessoa teria um computador na mesa. Talvez você seja alguém que fala assim, esse cara inventou a maior desgraça da humanidade, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Independente disso, ele foi um visionário. Ele imaginou um mundo com um PC em cada mesa. Mas foi Paul Allen que tornou isso possível. Paul Allen foi o cara que pegou as ideias do Gates e conseguiu botar ela, formou a companhia Microsoft. O cara foi a mente por trás, o CEO do negócio. Que é a Mara, né? Cadê a Mara? A Mara Alice é a CEO aqui do Moca. E o Steve Jobs? O homem que do iMac, iMovie, iPhone, sei lá das quantas. Um tanto de i. iPin, iMan. Ai de mim, Senhor. Eles dizem que tem uns ais, né? Os ais já foram abertos, né? Já tem acho que uns 6 ais aí, né? Faltam uns. Mas o fato é que o Steve Jobs, ele era essa mente pensante. O cara era brilhante, era gênio. Independente do que ele fez é bom ou ruim, eu gosto, né? Da maçãzinha. Tenho preferência, predileção por ela. Mas
Trem é caro, né, velho? Então eu tô sempre ando uns 4 atrasados. Mas não tem problema não. Mas quem foi o cara que esteve ao lado do Jobs foi o Steve Wozniak. Esse era o cara que fez a Apple funcionar. Por que eu estou falando essas coisas, meus irmãos? Porque todos esses homens, eles não fizeram nada sozinhos. A missão da vida deles, um era, né, os direitos civis, o Disney era a indústria, né, da cinematografia, do cinema, o Bill Gates era da tecnologia, o Jobs também. Esses camaradas, o sonho deles que eles tinham não foi feito sozinho. E mais ainda, deixa eu te contar uma coisa aqui, o Luther King e esse outro sujeito aqui, o Ralph, eles dividiam púlpitos. Eles eram amigos de ministério. O Bill Gates e o amigo dele lá, o Paul Allen, eles estudaram juntos no ensino médio. Os caras eram amigos de longa data. O Steve Jobs e o Steve Wozniak, eles eram melhores amigos. O Walt Disney e o Roy Disney, eles eram irmãos. E eles fizeram grandes coisas. Princípios que o mundo conhece e aplica e nós fracassamos. Porque muitas vezes a nossa vaidade não deixa. O que eu quero dizer para mim e para você hoje, meus irmãos? Vamos, ser bons amigos, irmãos em Cristo, orar uns pelos outros, para a gente cumprir essa missão de glorificar a Deus. Não importa se seja com um maluco de estrada, se seja com os órfãos, seja com um menino de rua, pregando o evangelho na África, sabe? O que importa é que Deus seja glorificado na missão. E ela há de ser cumprida em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Pai. Amém? Eu queria orar aqui rapidamente e eu gostaria que a gente orasse um pelo outro aqui, né? Com todo o cuidado aí possível, né? Do lance do Covid, né? Tem que falar isso. Então, você que está perto de alguém, eu queria que de verdade, a gente orasse uns pelos outros. Não é aquela oraçãozinha de final de culto, ora para teu irmão para abençoar. Cara, assim, garra nesse camarada aí e ora por ele, sabe? Faz uma força por essa pessoa. Você não conhece ela, talvez, mas ela é seu irmão, é a sua irmã. E a gente precisa fazer isso de verdade. Entende? E como o Diniz falou muito bem aqui das redes, que a gente possa ser uma rede muito bem conectada, como o movimento que somos. Sabe? Porque no céu, onde nós vamos estar, ou céu na terra, não é igreja de hippie, igreja de punk, igreja disso ou daquilo. É a igreja de Cristo. Isso nem é bíblico, igreja disso ou daquilo outro. A gente reúne grupos, pessoas, né, que tem mais ou menos a mesma expressão, por uma questão cultural. Mas igreja é igreja, mano. A igreja que a senhorinha do coque e o cabeludo tem que estar do lado e estar muito bem resolvido os dois. Isso é corpo de Cristo, isso é igreja. Mas os dois têm que estar de boaça.